Tem que ter os técnicos. E aí a Mari está lá dizendo que a faca na bota sou eu. Já escutei, senti. Bom, gente, cuidar de nós é isso também. Vocês sabiam? Que todo esse desabafo aqui também é o cuidar de nós? Porque não temos noção de nós. Temos ou não temos? Alguém aqui se conhece? Ah, que bom, porque eu também não me conheço. É? Quantas encarnações nós já vivenciamos? Quantos processos de vida? Quantas experiências? Quantos tombos? Mas o bom é que, de alguma forma, nós levantamos, porque estamos aqui. E agora, nas fileiras da doutrina espírita, nós somos chamados a nos amar e nos instruir. O que acontece se nós apenas nos instruirmos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade segundo São Paulo. Serei apenas um símbolo que retine no bronze. Só vou fazer barulho. Não é possível. Não vai. Agora funcionou, viu? Eu disse que não ia para contrariar, funcionou. Somente com só o sentimento. Então vamos agora só com a outra asa, sem o conhecimento. Eu escuto, eu sinto, eu vejo. O mentor está sempre do meu lado, ele me explica tudo. Ele, sopra nos meus ouvidos e lá vou eu. Porque, afinal de contas, ele é o mentor. Não é o caso do mentor de São Altamiro, que puxa da orelha dele que eu sei. E as minhas também, quando precisa. Por isso que estica, né, São Altamiro? Então, se nós formos só com o sentimento, também não teremos sucesso a nível espiritual. Porque não estaremos em equilíbrio. Porque essa doutrina, ela é feita de sim e de não. Amai-vos sim, instruí-vos também, mas tem que ter o caminho do meio, que é os limites. Caso nós não precisássemos de limite, não teríamos as obras básicas da forma como foi concebida e codificada, com muito estudo, muita pergunta, muito descarte, muita dúvida, sim, porque Kardec teve dúvidas, precisou novamente ter certeza de que era verdade. Ele estava com o Espírito de verdade auxiliando, sob o comando dessa doutrina que ficaria para nós. E aí nós começamos o nosso trabalho, todos nós na Casa Espírita, uma boa porcentagem pela porta, qual é mesmo? Escutei aqui, hein? Falaram baixo, mas eu escutei. Então, viemos pela porta da dor. E pouquíssimos vão nos responder que vieram pela porta do amor. Porque à medida que a dor recebe a sua ação medicamentosa eficiente, ou ela se acalma ou ela fica controlada. E aí sim nós podemos seguir em frente. Essa tomada de consciência nossa não acontece assim. É no tombo mesmo, é na reflexão, é na meditação, muitas vezes na obsessão grave,
gravíssima. Daí a necessidade de cuidar de nós. Algumas coisas aqui nós fomos obrigados a fazer algumas lâminas e nem sei se vamos usar todas. Porque essa conversa não foi feita para a gente ficar lendo. Foi, no meu caso, no seu eu não sei. Você que se vire. Você que lute. É para que nós tenhamos olho no olho. Que a palavra, que eu até peguei uma aguinha para molhar a palavra, possa fechar com o nosso sentimento. Tem algumas perguntas que nós vamos fazer aqui no meio da questão, para que cada um possa parar, refletir e se colocar. E a primeira vai antes da leitura. Antes desta cuidar de nós, passa a ser uma viagem interior, porque passa. Já fiz uma pergunta, né? Se a gente se conhece. E nós, quem respondeu, disse que falta muito para a gente se conhecer e falta mesmo. Porque às vezes as nossas atitudes, elas estão controladas, mas tem algumas coisas que ficam escondidinhas por trás. Principalmente aquilo que a gente não concorda porque não refletiu sobre. Então, muitas vezes na casa espírita, nós vamos buscar uma outra casa, um outro grupo, um outro lugar que nos ofereça mais facilidade. Ó, trabalhar com a Inara não é fácil. Ela é faca na bota. E aí ela arrumou outra faca na bota para ajudar. Aí ficou dupla de faca na bota. E o Lingo está fazendo assim, mas ele é o terceiro. Então, gente, a gente... É um termo carinhoso, uma brincadeira que surgiu da minha parte. Pensa bem, a pessoa aqui fazendo esse tipo de brincadeira, porque ela veio do Rio Grande do Sul, né? Mas não tem nada a ver a competência, o trabalho que se realiza em conjunto. E a nossa pergunta aqui vem, o que é a consciência? O que é a consciência? E aí vem a resposta. Eu vos digo, a consciência é um estado de espírito. Nós estamos sempre conscientes. Quando nós fizemos algo por impulso, e depois vamos pensar lá na rua. Às vezes já passou, o ato já aconteceu. Quando tantas vezes nós dizemos, não fico mais naquela casa, não dá, o seu Altamiro exige demais, a Sônia é impossível, ela cobra muito, o Vilmar nem se fala, e por aí afora. Então, a minha amiguinha ali, esqueci teu nome agora, acredita? Heroíta. Eu só queria que tu falasse. Viu como a gente escuta as pessoas facinho? E aí, nós nos tornamos aquela pessoa difícil para conduzir um grupo. Mas, tem um livro que se chama Quem Ama, Educa. Não é um livro espírita, mas traz ali grandes verdades. Se as nossas crianças não forem educadas, se elas puderem fazer tudo o que elas quiserem, sem disciplina, sem horário, sem afeto, e aí? O que vai acontecer com elas? O que acontece muito com muitas crianças que são órfãos de pais vivos, que vivem aí ao Deus dará. E aí vamos recorrer a um outro livro que é Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Hermance Dufour. E dentro desse livro tem um capítulo inteirinho sobre a mágoa que os espíritas não têm, né? O trabalhador espírita não se melindra nem se magoa. Que beleza! Espetáculo! Então, e ali, Dona Maria Modesta Cravo,
o Espírito Maria Modesta Cravo aconselha: não deixe a mágoa vir daqui para cá, porque vai se tornar uma nódoa difícil de remover. E quando nós falamos em cuidar de nós, primeiro eu preciso cuidar de mim, para depois aprender a cuidar de nós. Porque se eu não sei me cuidar, como que eu vou estender a mão? Como que eu vou colocar para o outro? Que tantas coisas que muitas vezes a gente conversa é um carinho e não uma pegação de pé, uma perseguição, uma intransigência. Estar à frente de um grupo não é fácil. Cuidar de 29 casas, eu dependo delas. Se elas quiserem ser cuidadas, nós vamos cuidar. Se elas quiserem seguir o caminho desta consciência e entrar num estado de espírito positivo, de reflexão, de estudo sério, o instruí-vos. Será que tudo que a federativa reúne em opúsculos, em documentos que orientam as nossas atividades, é só para ocupar a cabeça das pessoas? O seu Altamiro disse ainda há pouco que não é assim. Que ele estava lá na bombona, achando que ia tomar água, e o espírito chegou lá e disse para ele: oi, vem cá, Altamiro. Agora não vai tomar água, não. Vai pensar na próxima casa que precisa ser edificada. Que bom que ele ouviu. Porque assim nós temos mais 2 casas a serviço da comunidade, acolhendo encarnados e desencarnados e ensinando a cada um de nós que amar é um amor exigente. Não é uma paixão desvairada. Amor reflete. Amor vê os defeitos. A paixão não. Só vai ver defeito quando acabar. Quando vier a decepção. Mas se ela evoluir para o amor, ela ainda terá a paciência de ajudar quem está envolvido naquele sentimento a transformar esta paixão num sentimento. Sentimento de amor. Em verdade, o estado de ser do próprio espírito, que é a consciência. Então, eu vos digo, a consciência é um estado de espírito. É, em verdade, o estado de ser do próprio espírito. Não é a consciência que inspira o espírito. Ele é que pensa, reflete e age. Mais um pontinho para a gente refletir. Não é apenas pensei. Tá, pensei agora. O que tu vai fazer com o pensamento? Traz ele aqui para cá. Agora vamos refletir sobre. Você já pensou? Para que a gente não saia por aí no impulso, tomando atitudes desastrosas ou imaturas. Quando fizemos as coisas muito apressadas, o retrabalho dá muito trabalho. É muito mais cansativo você rever as coisas que ficaram à revelia por aí. Por isso que hoje a gente escuta pessoas dizendo: estou cansado de viver. Será que é de viver porque não vai morrer, né? Então não pode ficar cansado de viver porque não vai morrer. Vai desencarnar. Estou cansado de fazer coisas e me arrepender. Quando nós fomos chamados a meditar, a refletir e a pensar, para depois agir, é aquele tempo da respiração antes da resposta, que tantas vezes nós já temos aqui, ó, na ponta da língua, e vamos nos arrepender. Então,
é muito mais difícil trazer para dentro de si aleatoriamente. Mas quando nós fizemos o que Santo Agostinho nos aconselhou, passa a vida limpo todos os dias, vai criando um hábito de rever os feitos daquele dia. Mas também, não precisa esperar chegar o fim do dia, tá? Até o meio-dia já dá para dar uma refletida, para diminuir o que nós vamos pensar no final do dia. Tem alguma coisa que ainda dá para consertar? Então, esse estado de amor próprio, do cuidado que nós precisamos ter conosco, ele vai passar pela prática do bem, que é o estado da boa consciência. Então, boa consciência é quando nós, antes de agir, nós refletimos mais uma vez. É isso mesmo? Para não deixar entrar aqueles vírus que entram no nosso note, no nosso telefone, que às vezes dá muito trabalho para tirar. As interferências espirituais. Se fosse fácil ser espírita, gente, ia faltar lugar aqui, ia ter telão lá na rua, porque o convite foi feito. Mas nós precisamos decidir. Mas domingo à tarde? Segunda, terça. Esse vai reclamar de qualquer dia, qualquer horário? Até dá uma dor de barriga bem boa. Daí acho o centro espírita na hora que for, que é um passe urgente, um atendimento express. Vamos pensar se não é. Isso é paliativo. Não é amor. O cuidar de nós passa pela disciplina de organizar a nossa mente e o nosso coração. E quando estamos mais maduros, a ponto de refletir aquela palavrinha azeda, aquela alfinetadinha que nós recebemos de alguém, antes de nos magoarmos, como fala Dona Maria Modesta Cravo, para dizer, olha, essa pessoa hoje não está bem. Afinal de contas, não posso cobrar do outro aquilo que não estou cobrando de mim. Em muitos casos, será que ela abriu o evangelho hoje? Será que ela fez uma prece ao acordar? Será que as coisas que estão acontecendo lá na sua intimidade, na sua casa, ela tem dividido com alguém? Não, mas espírita não pode chegar na casa pedindo atendimento fraterno, mas como não? Não é a saúde espiritual da casa? Então eu só estou indo lá por minha causa. Olha o egoísmo aqui se apresentando disfarçado de não sei o quê. Ele está bem vestido de algumas alegorias aí, algumas fantasias que não fazem bem. O coração está doendo. Está difícil a convivência familiar. Eu dei algumas xingadas hoje e nem passei a limpo, nem corrigi o pensamento. E aí eu quero dar passe? Eu quero ir para a mesa mediúnica? Fazer catarse? Porque aí o espírito que vai estar lá reclamando é o seu. Vamos tomar cuidado que o autocuidado passa pela sinceridade com que nós tratamos também as nossas questões íntimas. Não precisamos contar para todo mundo, porque aí vira um chororô. Cada um vai passar a mão na cabeça do jeito que sabe, na melhor das intenções. Vamos oferecer um abacaxi para aquela cidadã que tem uma úlcera. Não vai dar certo. Então, temos um dirigente na casa. Se nós estamos naquela casa é porque confiamos naquela pessoa. Se nós estamos naquela casa é porque nós confiamos na espiritualidade que conduz todos nós, e em especial aquela pessoa que foi chamada para nos conduzir. A gente não está nos lugares por acaso. E eu estou aprendendo isso a duras penas. Sabe? Porque eu queria estar lá no meu cantinho,
na minha zona de conforto, que é só a Teresa de Jesus. E aí eu pergunto, o que tu veio fazer no mundo? Será que é só isso? Estou trazendo isso para a gente pensar que às vezes nós fizemos isso achando que nós só temos que cuidar daquele grupinho de amigos que nós formamos. E isolamos o resto. As outras pessoas da casa espírita, é afinidade. Mas se nós tivéssemos vindo para cá só para conviver com quem nós temos afinidade, teria alguma coisa errada nessa doutrina, nos seus ensinamentos. Então, vamos olhar. Vamos subir num banquinho. Eu tenho que subir numa escadinha para passar da cabecinha de certas pessoas, né? Mas, vamos lá. Verdade, quem é pequeno tem que subir numa... Olha o Zaqueu, ele não subiu na árvore. Então, eu estou pensando no Zaqueu. Ele teve coragem de subir na árvore. Então, nós também precisamos ter coragem. Ou então se afastar para ver um pouco melhor. E não olhar apenas para aquelas pessoas com quem nós achamos que temos afinidade. Porque é fácil você conviver com as pessoas que você tem afinidade. O difícil mesmo é você cuidar do outro, de quem precisa de cuidado. Que talvez todos estejam precisando de cuidado. E ninguém tem coragem de se aproximar. De medo de se espetar. Vocês conhecem, né, a lenda do porco-espinho? Que estava todo mundo morrendo de frio. Porque cada vez que eles se aproximavam, se machucavam. E nós viemos para cá, feridos. Nós somos aves feridas. Que viemos em busca de um ninho. Que nos acolha, que nos aqueça. E que nos ajude a nos transformar. Com orar, olhar, vigiar. Porque é necessário. Então, vamos abrir e vamos viver essa prática do bem, entendendo que cada núcleo espírita, cada célula que forma uma casa, é uma família, que faz parte da grande família espiritual da qual nós fizemos parte. Vamos pensar nisso com carinho. E os que praticam o mal? O espírito se sente mal. É outro estado de consciência. Porque na prática do mal, nós podemos estar tão envolvidos com o mal que está tudo bem. Quem está aí planejando assassinatos, assaltos? Quem está aí fazendo fofoca da vida alheia? Está achando que está tudo certo. É um estado de consciência, é um estado de espírito. Que a doutrina nos tira dessa zona de conforto e começa a falar nos mandamentos, em especial, quando fala que nós precisamos amar o outro da mesma maneira que nós estamos nos amando. Entretanto, será que estamos nos amando? E será a vossa consciência o espelho onde se refletirá os vossos atos. Aí sim que entrou Oswaldo Melo na sua epístola 5ª para nos aconselhar. Aconselho vocês a ler as epístolas todas, né? E o Chico Xavier fala que o maior patrimônio da criatura é a consciência tranquila. Para termos essa consciência tranquila, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos expandi-la. Nós precisamos mergulhar fundo dentro de nós para descobrir quem somos de verdade. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Mas não é esse amor vulgar, cheio de exigências incabidas. É aquele amor que supera as
dificuldades todas. Então, dentro do amai-vos e instruí-vos está esta consciência que nós escolhemos amar aquele grupo, amar esta doutrina, amar a humanidade. Mas como assim que é para eu amar a humanidade? Vibrando no bem por toda a humanidade. As cenas de uma guerra não tocam o nosso coração? As pessoas que estão nesse frio, dormindo debaixo das marquises, mexem ou não mexem conosco? Aquele companheiro que se afasta do seu núcleo, tal qual a ave que se afasta do seu bando, porque está se deixando levar por pensamentos não saudáveis, porque deixou crescer a sua vaidade, porque se perdeu dentro do seu ego e está totalmente equivocado. O que ele precisa de nós? Qual é a maior força mesmo que existe? O amor. Mas é o amor exigente, gente. É o amor que esclarece. É o amor que a gente vai buscando uma maneira de trazer essa pessoa de volta. Aos poucos. Que oferece o tratamento que muitas vezes não é aceito e que não é impossibilitado de receber o socorro, porque nós ainda sabemos orar. E podemos nos unir em prece até que entre um momento de lucidez e a gente consiga resgatar o companheiro ou a companheira, seja lá quem seja. O vigor do amor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, no amadurecimento psicológico do ser. Ei-lo, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates, se aquele que lhe permite desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco, no qual pousa em triunfo. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina de Deus, a fonte criadora da vida. Nas faixas iniciais do desenvolvimento, pede socorro, enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir, quer satisfazer-se, sempre, não obstante, dê a impressão de agradar. Então, gente, enquanto o amor não receber a cura, ele vai se mostrar em desequilíbrio. Não tem como ele se mostrar equilibrado. Então, nós viemos para cá para receber e não para doar. A espiritualidade que lute, que dê um jeito de consertar a nossa vida, de tirar do nosso caminho os obstáculos, de preencher os nossos vazios. Ah, o grupo de estudo que espere, hoje eu não vou. Quantos vão ficar para trás? Se nós andamos sempre com uma nuvem de testemunha, se nós vivemos sempre rodeados de espíritos, será que nós pensamos que quando estamos a contribuir, que seja com a nossa presença, nós estamos amando? E nós estamos cuidando de mais alguém? Mas é mais fácil eu chegar lá e tentar. Que agora a gente não usa mais o caderno de prece por uma questão das leis. É preferível que a gente faça a irradiação, vibre, mas que não deixe nada escrito. Assim orienta a Federação Espírita Brasileira. Mas, nesta hora, a gente quer deixar lá todos aqueles nomes que nós achamos que a espiritualidade tem que consertar. Precisa ajudar, fazer alguma coisa.
Mas o que precisa estar ali é o sentimento e a confiança. A confiança é refletida, porque nós aprendemos que temos uma fé raciocinada. Sabeis por que acreditais. Eu não estou acreditando só porque o Espírito falou, ainda vamos passar limpo. Kardec diz que é para jogar fora 9 verdades para não aceitar uma mentira. E se for 10, melhor ainda. A gente joga 10 e na 11ª pode ser que a verdade esteja ali. Não vamos trabalhar dentro de nós. Nós temos responsabilidade com o nosso comportamento. Se num curto tempo de 3 anos, isso é estatístico, não sei de quem. Não posso dizer que é real, que é verdade e que essa é a única verdade. Alguém que adentra a doutrina espírita não se transformou, ainda não conseguiu fazer mudanças significativas, tem que voltar lá para o início da estrada de novo. Sabe? Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Se as nossas atitudes lá fora são as mesmas, se nós não conseguimos domar as nossas más inclinações, tem algo errado. E não é a doutrina. Não são os ensinamentos da doutrina. Então, quando surgir um convite amoroso, festa da vassoura, do rodo e do sabão, esse cartaz eu coloquei, eu tenho até hoje, convidando a galera para fazer um mutirão na casa espírita. E eles foram. E foi maravilhoso. Porque não houve cansaço. Um ria da cara do outro. Parecíamos crianças soltas para brincar lá no meio da poça d'água. Que a mãe estava louca para tirar, né? Lá eu, no dia de chuva, brincando dentro da água, descalço. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Eles foram. E nós fechamos aquela festa com um almoço, que foi a nossa convivência. Quem não estava com a vassoura, nem com o rodo, nem com o sabão, estava na cozinha, fazendo a comida compartilhada, preparando aquele cafezinho, um chá. E ali, naquele momento de convívio, nós cuidávamos de nós e cuidávamos do outro. Nós aprendíamos que a convivência é necessária para o conhecimento, para que a gente sinta e saiba como são os hábitos daquela outra pessoa. E será que o que ele está dizendo é uma brincadeira? Ou ele está realmente tirando a onda conosco, para não dizer uma outra palavra aqui? Será que aquela pessoa fechada, ela não gosta da gente? Ou ela é introspectiva, é uma alma ferida, que precisa que a confiança aconteça para que ela possa se soltar. Precisa ser conquistada, arrebatada. Assim como Jesus está fazendo conosco. A gente cai e ele está lá. Vamos, levanta. Vamos, vem. E vai ter um dia que ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, levanta, eu estou aqui e você consegue. Nada de mãozinha. A força está aí dentro de você. Porque quando houve as curas, ele não ficou lá levantando o paralítico, pondo ele de pé. Ele disse, levanta-te e anda. E nós estamos nesse processo. Vamos levantar da cadeira da preguiça. Vamos levantar da cadeira do medo. Vamos sair da cadeira da vaidade, da presunção, de ter razão em tudo. Vamos entrar no campo de meditação para podermos refletir sobre nós, sobre essa oportunidade. Se der tempo no final, eu vou contar para vocês umas curiosidades a respeito desse trabalho. Por hora, não. Mas olha lá.
É para lá, ó. Você vai se você quiser. Ele está mostrando o caminho. E aí nós vamos lá. Bom, deve ter um mapa. Tem um mapa? Tem. Temos o Evangelho? Temos luzes? Temos. A luz que brilha na doutrina, nas verdades espirituais. Tem uma indicação? Tem. Tem um capítulo, um item que fala de nós naquele momento. É com você que Jesus fala. É para você que ele está falando. É com a sua consciência, é a sua consciência que está precisando ser desperta. Aproveita e vai. Aqui fica mais as viseiras do que outra coisa. Além de milhões de pessoas anônimas que alcançaram a maturidade psicológica, a consciência desperta, entregam-se ao nobre afã, sem interesse de retribuição, aplausos, profundamente pacificadas pela força criadora máxima que é o amor. Autodescobrimento. Divaldo e Joana. Então, existem pessoas que nunca entraram numa casa espírita. E tal qual o bom samaritano, trazem dentro de si uma consciência desperta para ver o que é preciso, para ajudar quem precisa, porque nenhum ato nosso é feito apenas para nós. Tudo que nós fizemos, até secar isso aqui que eu não vi que estava molhado, é um ato de amor. É algo que pode ser feito para trazer as pessoas, para tirar. Pode ver, são eles que estão segurando, não tem uma venda fechada. Às vezes somos nós que não queremos ver a revelia daquela semana inteira. Tudo que a gente pega vem de encontro à nossa necessidade. Então, às vezes nós confundimos o cuidado conosco de ficar lá na frente do espelho, passando lá um gloss, fazendo uma maquiagem, que eu tenho extrema dificuldade de fazer isso. É uma briga entre eu e o espelho, mas vai. Quando eu estou muito amarelinha, eu tenho que passar alguma coisa para você não perguntar se eu estou doente. Mas não, é a sombra. É a sombra, não a sombra, mas de estar sem tomar sol. Então, vocês pensem bem no processo de cada um de nós, de não confundir que se a minha roupa não for top, eu não estou apta para estar naquele ou naquele outro grupo. Se a bolsa não for de grife, ai, ai, ai. Mas não carrega igual? Aquela nossa sacolinha não é tão boa? É sem esses apegos exagerados. O Chico disse que usava óculos e peruca porque a humanidade não tinha que conviver com a sua feiura. Então o Chico estava olhando para essa multidão que não tem o que fazer, que ia ficar lá vendo se a carequinha dele era, sei lá, se estava brilhando ou não, né? E por ser ele uma alma que nos ensinava a nos cuidar o tempo todo. Aquela disciplina que nós queremos que o outro tenha, somos nós que precisamos tê-la primeiro. O meu evangelho fala comigo, e o de vocês fala com quem? Então, ali, nesse caminho de iluminação, nós vamos encontrar todas as respostas sobre o alto amor, que vai além da aparência física, que vai além de cortar o cabelo ou não cortar, de pintar ou deixar de pintar, de passar batom ou não passar, de colocar um terno ou não colocar.
Mas nada impede as pessoas de andar alinhadinhas. Porque elas podem estar no top da marca, né? E serem pessoas muito simples, muito amorosas, muito humanas com quem as cerca. Não é para fazer votos de pobreza, porque se ainda não está no nosso caminho, ainda não chegou a hora. Vamos trabalhar bastante. Aí a gente consegue ajudar também as outras pessoas. Mas faça esse trabalho interior de se conhecer, de se iluminar de verdade, de buscar dentro do exercício do alto amor. Porque Jesus, quando nos oferece a lição acerca do maior mandamento a ser exercitado por todo o cristão, apresenta como referência o amor a si mesmo. Ele traz porque se você não se ama, você vai fazer um monte de bobagem. Você vai cair em tentação até não querer mais. Principalmente o espírita, que sabe que apenas o corpo perece e que a gente não vai morrer. Nós vamos desencarnar. E a nossa casa já está sendo construída. Quem é o arquiteto? Sou eu. Não vou poder reclamar da varanda, nem se a janela não está de acordo, se não está do lado do sol, se o material é de primeira ou de quinta categoria. Porque a construção é fluídica. É uma conquista espiritual do ser, nas suas escolhas diuturnas, porque apenas o corpo dorme e nós vamos para algum lugar durante o sono. Poderíamos aproveitar melhor esse tempo e chegarmos mais perto dessa espiritualidade. E aí, Jesus nos fala ao coração para que possamos nos amar. Ame-se, se descubra. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que falta muito. Quando chega nesse a ti mesmo, estou arrepiada aqui. Vou ter que entrar na última fila também, para descobrir coisas que ainda não estão sendo bem colocadas dentro de mim. Aí não tem diferença, gente. A gente vai segurar um pouco mais as críticas. Vai pegar o pensamento na fonte, para que ele não saia por aí, fazendo o que não deve. Vamos refletir? Joana nos ensina: amar o próximo sem amar é transferir de sombra ao qual muitos de nós nos lançamos para fugir de nós mesmos, resultando mais cedo ou mais tarde em decepção e amargura. A gente não consegue amar o próximo sem se amar. Sem descobrir o sentido do amor. Tem gente que acha que amar é encher a pessoa de mimo, é fazer todas as vontades. E que o amor é feito apenas do sim, e não é feito apenas do sim. Quando o amor diz não, ele está cuidando. O amor consciente, hein, gente? Amor de verdade, hein? Não estou falando aqui de personalismo. Da personalidade exigente da pessoa, da sua parte egoísta, que ou é do seu jeito ou não é. É o amor de verdade, aquele amor imbatível. Aquele amor que nós ainda queremos aprender a amar e que ainda não conseguimos, mas haveremos de chegar lá. Amar é buscar o melhor para si mesmo a cada momento, sem egoísmo, tá, gente?
Porque a frase aí fica meio duvidosa. O que é melhor para mim mesma? Uma vez espiritualizada, é uma resposta. Se ainda não estamos muito maduros na prática do Evangelho, nós podemos nos enganar. O melhor mesmo é estar em paz com a própria consciência. Que só é possível quando buscamos cumprir a lei do amor como um todo. Vai ter muito estudo do Evangelho, né? Durante a semana. Vamos ter que rever alguns conceitos. Mergulhar mais na nossa intimidade. Quem é esse ser espiritual que está aqui reencarnado para mais uma oportunidade de crescimento? E a nossa bagagem? Aquela bagagem que todos os dias a gente vai arrumando, querendo ou não. Todos os dias nós depositamos algo ou tiramos da nossa bagagem eterna. Dá para dar uma melhorada na nossa malinha à medida que nós vamos nos esforçando e compreendendo melhor a convivência que nós temos conosco mesmo. Porque essa convivência, esse estado de espírito, algo que está aqui dentro, é o que nós vamos levar para fora. É a nossa forma de acolher, é a nossa forma de respeitar, é a nossa forma de responder, de dar as respostas de vida aos que conosco convivem. Sejam eles encarnados ou sejam desencarnados. Porque aí nós ficamos pensando também que é só do lado de cá. Né? Nós precisamos melhorar a nossa sintonia para melhorar as nossas companhias espirituais, que muito influenciam na nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Se nós queremos receber uma boa intuição, fazer um bom trabalho, fazer algo razoável, como nós estamos apresentando aqui, nós precisamos estar conectados com a espiritualidade e buscar incansavelmente as respostas. Aí a gente escreve, apaga, faz de novo, deleta, e vai outra vez, e pega outro livro, e vê outro conceito, não é? Fala, Zé, não deixa eu falar sozinha aqui. Vice? Muito bem. Vou lhe ajudar também depois. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 5. Onde vamos encontrar? Sede perfeitos, pois como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aqui saiu vó, porque eu sou vó, tá? Então faltou uma letra. Vocês viram que a pessoa deletou não sei quantas vezes e voltou lá, né? Então, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Faz uma comida sem tempero para ver quem vai comer. Ainda dá uma queimadinha de quebra, para ficar bem amarga. Até senti um gosto ruim agora. Pensa nisso. Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. E a gente tem a cara de pau de dizer que não é uma Madre Teresa, que não é um Chico Xavier e que não é Jesus. Claro que não. Eles souberam fazer o caminho deles. Nós precisamos saber fazer o nosso. Essa perfeição, ela vai acontecer de forma tão sutil que nós nem vamos perceber. As pessoas é que vêm nos contar a novidade. As pessoas que estão no nosso convívio mais próximo, que é o lugar onde o Big Brother está com a câmera, todas elas ligadas o tempo todo, que é a família. E família é fogo. Jesus disse que tem pressa que esse fogo se acenda. Porque é o fogo da compreensão, da paixão,
desse cuidado com o outro. Porque para que nós cheguemos bem lá fora, nós precisamos ter uma boa convivência dentro de casa. Os sacrifícios fazem parte. Conquistamos eles. Às vezes até pedimos, agora que a gente não lembra, mas que pedimos, pedimos. Então, se nós somos este sal, que ele tempere, que ele traga o sabor da vida, que ele deixe o alimento saboroso, que ele faça o seu papel. Vamos pensar. Porque aí nós não estaremos só do lado de cá e muito menos do lado de lá, que nós não vamos estar mesmo. Só se nós quisermos estar naquela turma que está lá nos charcos, lá no processo de dor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Que é que isso tem a ver com o nosso autocuidado? Que tipo de energia, de vibração nós estamos passando onde passamos na vida? Como isso reverbera no nosso crescimento espiritual, no nosso trabalho, dentro da casa espírita? Quando essa luz se aproxima, a gente não vai sair daqui para ir 2 cidades depois, nem no outro bairro, para pedir um atendimento fraterno. Nós vamos conversar com o pessoal da nossa casa. Porque ali estão as pessoas que nos conhecem razoavelmente. Então, se elas nos ouvirem com compaixão, com equilíbrio, se a escuta for amorosa, a luz está brilhando. Mas nós precisamos sustentar essa luz aqui e não debaixo, aonde ela não alcance ninguém. As pessoas precisam sentir em nós a verdade, que nós estamos ali prontos para servir, que nós estamos prontos para amar aquele amor, ainda que pequenininho, que Jesus amou. E que nos ensina todos os dias a poder amar. Aí nós não vamos ter medo de quem venha depois. Para quê? Não importa. Aí não teremos medo de aceitar mais um encargo dentro da casa espírita para colaborar na construção de dias melhores. Quando nós fizemos parte daquelas pessoas que se unem para conversar e para traçar os destinos da doutrina dentro daquela casa, nós estamos amando o outro e já estamos nos amando, porque em primeiro lugar aceitamos o convite de Jesus. Nós não vamos fugir às nossas responsabilidades, mas vamos nos colocar como um aprendiz que somos, e que talvez não seja nessa encarnação que a gente saiba um pouquinho mais. E João, no capítulo 10, versículo 34, ele nos fala: E respondeu-lhes Jesus: Não está escrito em vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Para alcançarmos a perfeição, é imprescindível refletir que a única forma de brilhar a nossa luz é através do amor. Este processo acontecerá de forma gradativa e suave. A gente não vai nem perceber. Nós vamos acalmando. Nós vamos corrigindo as nossas falhas.
quando nós começamos a nos amar, nós passamos a corrigir as nossas falhas de forma consciente. Não precisa ninguém nos dizer, porque naquelas reflexões diárias nós vamos colocar: eu fiz isso mesmo hoje? Mas como assim, dona Inarinha, pensando isso outra vez? Onde é que a senhora quer chegar? E se eu for mais amorosa com a senhorinha, eu vou dizer para ela: aconselhe-se com Jesus. Coloque a sua cabecinha no colo dele. Chore, sorria, abrace, reflita. Agradeça. Veja quantos passos você já deu. Retome a caminhada. Converse com alguém se precisar. Mas não fique aí parada. Não guarde só para ti essas coisas que não lhe fazem bem. Mas quando você acertar, quando aquele dia for um dia preciosamente bom, converse com Jesus. Deite a sua cabecinha no colo dele e diga: mestre, será que hoje foi bom? Tenho certeza que ele vai dizer que foi. Porque Jesus está sempre a nos estimular a ser melhor. O que é buscar o melhor de si mesmo em cada momento. O melhor mesmo é estar em paz com a própria consciência, que só é possível quando buscamos cumprir a lei do amor como um todo. Às vezes nós vamos assim, sem coragem, mas tem alguém nos empurrando. Quase que imperceptivelmente alguém nos vai. Faz alguma coisa por nós. Quando a gente cuida do outro, a gente recebe um WhatsApp, ou de voz, ou de texto, ou uma ligação, e alguém pergunta assim: como é que você vai amanhã para o seminário? Eu vou estar aí para levar você. Principalmente quando a gente está no momento precisando, ou vem de Uber ou vem a pé. Então, há sempre alguém nos ofertando um ombro amigo, cuidando de nós, nos trazendo um pouco dessa alegria, um pouco dessa paz, um pouco desta energia que nós precisamos. Esse cuidar de nós passa também por outras questões que nós, às vezes, não percebemos. Mas nós precisamos muito de Jesus ainda. Nós precisamos muito conhecer o nosso caminho. Nós precisamos demais de abrir os horizontes e alargar a estrada para que outras pessoas possam chegar. Missionários da Luz completa 9 anos. Há 9 anos eu estou com vocês. Porque o Senhor não me deixou no meio do caminho. E está sempre me colocando no trabalho. Graças a Deus. E às vezes a gente não quer crescer, gente. Nos colocamos na zona de conforto. Mas ele vem com aquele jeito altamiro de ser e casca-lhe nós no serviço. E cuida dessa palhoça espírita como ninguém. Agregando as casas, chamando todos para vir. Mesmo quando estava com o olhinho bem precisado de ajuda, ele foi.
E esse momento é quando nós enfrentamos os nossos medos. Que todos nós temos medo. Todos nós precisamos do outro. Eu digo obrigada, Teresa de Jesus, que está aqui. Porque quando os da nossa casa nos acompanham, não tem expressão maior. Porque nós nos sentimos aconchegados, nós nos sentimos amparados para enfrentar os nossos desafios. A receita do amor, ela é tão simples e somos nós que complicamos. Nós precisamos cuidar da nossa fé, porque de vez em quando a gente perde o rumo e ela encolhe, ou então fica eufórica. Então nós precisamos de um ponto de equilíbrio. Nós precisamos cuidar do nosso corpo também, para poder aguentar o tempo reservado para nós, para fazer o nosso trabalho. Principalmente nós que já temos um pouquinho de consciência de que é uma oportunidade ímpar. Nós precisamos cuidar das nossas vibrações, porque elas vão chegar antes das nossas palavras. E pode ir muito além daquilo que nós possamos imaginar. Nós precisamos estudar. Mas não apenas estudar sozinhos, nós precisamos dos grupos de estudo, porque não é só a nossa maneira de pensar. E dentro desses grupos nós crescemos e ajudamos outros companheiros a crescerem. Nós precisamos estar junto das pessoas no momento em que elas estão fragilizadas. Porque quando está tudo bem é muito fácil tomar um café. Quando a pessoa está precisando, nós precisamos ouvir Jesus falando. Tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive doente e foste me ver. E por aí afora. Nós precisamos nos orientar com a espiritualidade para termos bastante consciência daquilo que nós dissemos. Porque precisa ser verdade para nós. Porque senão não chega no coração do outro. Eu acredito que o nosso tempo está esgotado. Não vi nenhuma placa aqui dizendo falta 5, falta 3, falta 2, mas eu cheguei. Então, não é? Normalmente é assim, tem uma plaquinha que levanta e falta 5, falta 3 e acabou. E tinha uma casa que a gente ia que a pessoa encerrava a palestra, se passasse, ele encerrava a palestra na casa do palestrante. Mas isso é outra história. Comigo não aconteceu, gente. Porque como eu vou lá para o umbral mesmo, dia quando ele quis levantar a placa, eu segurei a mão dele. Já estou terminando. Muito obrigada. E eu também estou terminando essa parte. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.